Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos estudar o capítulo 19 do Evangelho de João. Este capítulo é a continuação natural da narração do capítulo anterior, em que Jesus é conduzido a Pilatos e vive os seus últimos momentos. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve, Rei dos Judeus, e davam-lhe bofetadas. A crucificação era a pena reservada aos escravos e aos piores criminosos. Jamais um cidadão romano seria condenado à morte na cruz. O açoitamento antes da crucificação fazia parte da pena, todos passavam por isso. Fazemos questão de dizer isso para deixar claro que a morte dolorosa que Jesus sofreu não foi algo específico para ele, não foi uma exclusividade sua. Todos os dias isso acontecia no Império Romano. Hoje ainda, neste exato momento, pessoas de várias partes do mundo estão experimentando dores terríveis. Isso faz parte do nosso estágio evolutivo. Não são as dores físicas ou mesmo as dores morais experimentadas por Jesus que o engrandecem. O que o engrandece é a sua superioridade espiritual que nos legou o Evangelho, um código eterno de libertação espiritual. A cruz simboliza o próprio homem terreno, o espírito preso à matéria. As dores experimentadas por Jesus são as dores experimentadas pela humanidade na sua trajetória evolutiva. A superação da dor conquistada por Jesus é a superação que nós devemos buscar seguindo os passos de Jesus. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vos trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem, eis o homem. A imagem de Jesus, todo ensanguentado e com a coroa de espinhos sobre a cabeça, é a imagem do homem com suas dores. É o retrato das misérias humanas, das quais só nos libertaremos através da conscientização da nossa natureza espiritual e divina e a consequente transformação dos nossos hábitos. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. A lei a que eles estavam se referindo talvez seja Levítico capítulo 24, versículo 16, que prevê a blasfêmia. O fato de Jesus dizer que era filho de Deus poderia ser considerado blasfêmia. Pilatos estava convencido de que Jesus não havia cometido crime algum. A história mostra que Pilatos já havia cometido abusos em relação aos judeus e queria evitar novos confrontos. Pensou que quando os judeus vissem Jesus todo ensanguentado, abrandariam seus corações, mas o efeito foi contrário, ficaram ainda mais atiçados. Os judeus não poderiam crucificar Jesus pessoalmente. A pena de morte cabia exclusivamente a Roma. Pilatos diz para eles o crucificarem, no sentido de que eles seriam os responsáveis pela morte de Jesus. O evangelista diz que Pilatos ficou ainda mais atemorizado quando os judeus disseram que Jesus se fez filho de Deus. Pilatos era romano, e para o pensamento romano era comum que deuses encarnassem em meio aos homens. Em Mateus é relatado o sonho que a mulher de Pilatos teve em relação a Jesus. Mateus capítulo 27, versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A palavra traduzida como sofrer, muito sofri, tem o sentido de experimentar. A mulher de Pilatos experimentou muitas coisas por causa de Jesus. O aviso dela a Pilatos é no sentido de que ele não interfira no que está acontecendo, que ele não condene nem liberte, que ele não se intrometa numa questão que não é dele. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. A pergunta de Pilatos, de onde és tu, mostra que ele realmente acreditou que Jesus pudesse ser
uma espécie de ser divino vindo de outro mundo. Jesus já havia dito a ele que o seu reino não é deste mundo. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Os comentadores geralmente veem nessas palavras de Pilatos uma demonstração de poder, uma impaciência com o silêncio de Jesus. A impressão que eu tenho é que Pilatos insistiu humildemente com Jesus para que Jesus falasse. Pilatos queria soltar Jesus. Pelo menos essa é a impressão passada pelo evangelista. Temos que lembrar novamente que na época em que este evangelho foi escrito, havia uma forte animosidade entre os cristãos e os judeus que não haviam se convertido ao cristianismo. O evangelista então faz questão de passar uma boa imagem de Pilatos, para que ficasse bem evidenciado para quem lesse este evangelho que os culpados pela morte de Jesus foram os judeus. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Todo o poder que eventualmente exercemos é apenas uma delegação do poder de Deus. Só o poder de Deus é legítimo. Quando exercemos o poder com justiça ou com justeza, ajustados às leis de Deus, somos instrumentos fiéis de Deus. Mesmo quando não somos justos no exercício do poder, ainda assim servimos inadvertidamente de instrumentos de Deus, pois a lei é perfeita e todas as contingências que experimentamos nos servem de aprendizado. Questiona-se muito por que Deus permite o mal. O que hoje nós conhecemos como mal é um estímulo ao nosso amadurecimento espiritual. Como tudo no universo, tendemos à inércia. Se estamos em repouso, queremos permanecer em repouso. Se estamos em movimento, queremos permanecer com o mesmo movimento. A existência do mal e da dor em nosso estágio evolutivo é o estímulo para que saiamos da inércia. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Pecado quer dizer erro. O erro dos judeus era maior que o erro de Pilatos. Pelo conhecimento que eles tinham das Escrituras, sabiam que o que eles estavam cometendo era um crime terrível. Mesmo que não reconhecessem Jesus como o Messias prometido, nada justificaria a condenação de Jesus à morte. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Mais tarde, Pilatos foi chamado a Roma por Tibério, o César, por causa da acusação de haver trucidado um grupo de samaritanos. Mas é possível que tenha havido fofocas como estas aventadas pelos judeus. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. A palavra Páscoa quer dizer salto ou pulo. Este momento vivido por Jesus representa o salto ou o pulo do espírito de um estágio evolutivo para o outro. Todo o drama de Jesus é um resumo da nossa trajetória espiritual na Terra. Era quase a hora sexta. No início deste trabalho, chamamos a atenção algumas vezes para a importância que o evangelista dá ao número 7, como o número da completude, como um ciclo completo. Esse simbolismo é muito presente na Bíblia. Deus fez o mundo em 6 dias. No 7º dia, o ciclo estava completo. Jesus aqui representa o espírito imortal que vai dar um salto evolutivo, pois o seu ciclo está quase completo. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Os judeus detestavam Roma e o seu César. O que eles mais desejavam era livrar-se do domínio romano. E agora passam por cima de si mesmos, de tudo o que mais prezam, que é a sua nacionalidade e a sua relação com o seu Deus, apenas porque queriam destruir Jesus. Nada os incomodava mais do que Jesus, pois viam os seus interesses ameaçados. Isso é da política de todos os tempos.
Políticos com trajetórias respeitáveis jogam essas trajetórias no lixo unicamente para se manterem no poder. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima de Jesus. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Oficialmente, Pilatos, como representante de Roma, condenou Jesus por ele fazer-se passar por rei, como se Jesus tivesse ameaçado o Império Romano. Seria difícil para Pilatos justificar uma condenação à morte por motivos religiosos. Jesus foi condenado como o Rei dos Judeus. Judeu quer dizer aquele que louva a Deus. É neste sentido que devemos entender a afirmação de Jesus, feita no capítulo 4, versículo 22, que diz que a salvação vem dos judeus. A salvação vem daqueles que louvam a Deus, mas que louvam em forma de ação, como Jesus fez, e não apenas com os lábios. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. O evangelista aponta uma série de pequenos atos que teriam acontecido para que se cumprissem as escrituras. Acredito que Jesus seja o cumprimento do anseio que nós vemos no Antigo Testamento no que concerne a uma relação mais próxima com Deus. A relação dos judeus com Deus se dava através de sucessivas separações. A palavra santo na Bíblia tem este sentido de separação. De todos os povos do mundo, um povo foi separado para Deus, o povo israelita. Das 12 tribos de Israel, uma tribo foi separada para Deus, que é a tribo de Levi. Da tribo de Levi eram separados os sacerdotes. Dos sacerdotes era separado o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, como representante do povo israelita, procurava aproximar-se de Deus através de oferendas e sacrifícios. Não havia uma relação direta com Deus. Jesus vem cumprir esse anseio de uma relação mais direta com Deus. Nos outros evangelhos é narrado que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do templo. No vídeo número 2, nós explicamos o simbolismo do véu do templo. Mas o que isso representa é que a partir de Jesus, o véu que nos separava de Deus foi rompido. Deus está dentro de nós. É dentro de nós mesmos, em nossa natureza íntima, que iremos encontrá-lo. Neste sentido, Jesus é o cumprimento das Escrituras. Mas não acho que precisamos ficar catando passagens no Antigo Testamento para tentar provar que Jesus é o Messias prometido. Se formos levar esta tentativa ao pé da letra, iremos nos esbarrar em passagens como esta, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas, certamente, o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus foi pendurado no madeiro. Será que Jesus é maldito de Deus? A escritura citada pelo evangelista, tentando provar que Jesus é o cumprimento das escrituras, é o Salmo capítulo 22, versículo 18. Recomendo a leitura de todo este salmo. Ele começa com a declaração de Jesus nos evangelhos de Mateus e de Marcos: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? A leitura do salmo completo pode explicar o porquê de Jesus ter dito isto. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Vemos aqui dois temas de que procuraremos tratar futuramente: a importância das mulheres na vida de Jesus e vice-versa, e o mistério sobre a autoria deste evangelho, normalmente atribuído a João. Vemos que os homens se afastaram de Jesus, as mulheres permaneceram com ele. O único homem aqui é o discípulo a quem Jesus amava, que é tido como sendo o próprio João. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Todas as coisas estavam terminadas para que se cumprisse. Os verbos terminar e cumprir aqui são a tradução do verbo grego teleo, que é melhor traduzido como aperfeiçoar. Jesus veio aperfeiçoar a obra de Deus. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, portanto perfectíveis. O papel de Jesus é nos orientar neste aperfeiçoamento. A escritura mencionada aqui é o Salmo 69, versículo 21. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe achegaram à boca. O vinagre referido aqui é, na verdade, o vinho bebido pelos soldados romanos. Não havia motivo para que tivesse vinagre ali. Por outro lado, os soldados normalmente carregavam consigo a posca, um vinho de má qualidade, provavelmente muito ácido, por isso chamado de vinagre. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Entregou a quem? A Deus? Mas se Jesus fosse o próprio Deus, como muitos pensam, como entregaria o Espírito a si mesmo? Jesus não é Deus, é um Espírito como nós, incalculavelmente mais velho, mais experiente, mas da mesma natureza que nós. Isso fica evidenciado a cada passagem do Evangelho. Um dia, para converter povos acostumados a acreditarem que deuses encarnavam entre os homens, inventaram que Jesus era o próprio Deus. E muitos continuam acreditando até hoje. Acho que foi Voltaire que disse que Deus matou Deus para honrar a Deus. Também não podemos mais conceber Jesus como Filho de Deus em termos humanos, antropomórficos. Jesus é Filho de Deus, mas nós também somos filhos de Deus. Essa imagem de que Deus sacrificou seu Filho único para salvar os homens é de um mau gosto terrível. Isso seria o mais abominável de todos os crimes. Um pai matar o seu próprio filho para pagar pelos erros dos outros. Um pai que fizesse isso seria um criminoso abominável. O inocente não pode pagar pelos erros do culpado, a cada um segundo as suas obras. E a dor por si só não resgata erro nenhum. No meio espírita, ainda é muito comum pensar que a dor resgata erros. Então nós precisamos sofrer para pagar pelos nossos erros. A dor não resgata nada, absolutamente nada. A dor é um mecanismo que nos avisa quando nos desviamos do caminho reto das leis de Deus. O caminho que leva a Deus é uma reta. Quando nos desviamos do caminho reto, enveredando por desvios e atalhos, somos avisados pela dor de que devemos voltar ao caminho reto. Então a dor nos serve de estímulo, mas ela por si só não resolve nada. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os judeus queriam sepultar logo os condenados para que não ficassem insepultos durante a Páscoa. Normalmente os romanos deixavam os corpos dos que haviam sido crucificados apodrecerem na cruz, mas os judeus não admitiam isso e lhes era permitido sepultar os seus mortos. Era comum que o condenado levasse dias para morrer na cruz. Quebrar as suas pernas era um meio de apressarem a sua morte. Também temos que considerar a possibilidade de que alguém fosse sepultado sem ter morrido de fato. Quebrar as suas pernas evitaria que fugissem, caso sobrevivessem. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado.
Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Não encontrei nenhuma explicação convincente para este relato de que saiu sangue e água do corpo de Jesus. Se procurarmos compreender isso simbolicamente, buscando os símbolos do sangue e da água na Bíblia, vemos que a água simboliza o elemento gerador absoluto, pois quando Deus faz o mundo, ele não faz a água. É como se a água já existisse, pois ela representa a matéria. E o sangue simboliza a vida, pois em Levítico capítulo 17, versículo 11, está escrito que a vida está no sangue. Poderíamos entender então que Jesus, que representa a todos nós, deixou a sua vida física juntamente com a matéria. Jesus foi esvaziado do seu estágio de vida material. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Aqui temos a impressão de que quem escreve este evangelho está contando aquilo que ouviu de alguém, mas isso pode ser apenas um modo de expressão. O que fica claro mais uma vez é que o evangelista faz questão de demonstrar que Jesus tinha um corpo normal, que Jesus era um homem de carne e osso. Na época em que este evangelho foi escrito, havia uma corrente de pensamento dentro do cristianismo, o docetismo, que pregava que Jesus não veio a este mundo com um corpo físico, mas apenas com um corpo espiritual. Isso explicaria o chamado nascimento virginal de Jesus e o desaparecimento do seu corpo do sepulcro. Jesus, neste caso, não teria sentido as dores da cruz, pois teria apenas o que hoje nós consideramos um corpo astral materializado. Para combater esse pensamento, que mais tarde foi considerado heresia e perseguido pela igreja, é que o evangelista narra detalhes sobre o corpo de Jesus. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. A profecia sobre os ossos é o Salmo 34, versículo 20. A outra provavelmente se refere a Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar, onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. José de Arimateia e Nicodemos eram membros do Sinédrio, e provavelmente foram eles que informaram os detalhes sobre o julgamento de Jesus. Vimos que eles não tinham coragem de seguir Jesus abertamente, mas, tendo visto a maneira como Jesus se portou durante o julgamento e a execução da pena, não se importaram com o que poderiam pensar deles e foram providenciar o sepultamento de Jesus. Obrigado pela companhia. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado